Parece que, sinceramente, a gente está indo por um caminho, né, e aí tem a ver com a fala do presidente Lula de não querer, né, que haja, né, nenhum tipo de questionamento sobre 60 anos da ditadura militar. Não vou falar de comemoração, porque não se comemora isso, mas que não seja marcado nenhum ato, né, em relação aos 60 anos, que isso já passou. Né? Ou seja, a gente está num caminho de composição, de conciliação, para que novamente esse grupo possa ficar de fora de ser chamado a uma responsabilidade. Né? E aí eu vou falar o seguinte, tem uma matéria da revista Veja, que foi ainda durante o governo Temer, né? A revista Veja não é muito boa de ser citada, mas nessa matéria é importante porque ela vai falar de uma reunião que aconteceu entre o Braga Neto, o Temer e o Jugman, que na época era o ministro da Justiça. Vamos lá. Temer, Braga Neto, essa matéria é de 5 de julho de 2018, ou seja, 2 meses, né, depois da morte, 3 meses depois da morte de Marielle. Temer, Braga Neto e Jugman acertam silêncio sobre o caso Marielle. Michel Temer, o general Braga Neto e Raul Jugman combinaram uma lei do silêncio sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. A informação foi publicada nesta quinta-feira por O Globo. De acordo com o jornal, o pacto foi fechado em uma reunião realizada em Brasília no mês de maio. Antes do encontro, o interventor federal da Segurança Pública no Rio havia manifestado desconforto, né, com declarações do atual ministro, que era o Jugman, a superiores e ao Palácio do Planalto, a quem responde diretamente. Foi marcada, então, uma conversa entre Braga Neto, Jugman e o presidente, no caso Temer, no qual os três acertaram a decisão de não falar mais sobre as intervenções da morte e da parlamentar e de seu funcionário. Repare, sinceramente, Anderson Gomes, né, a gente não ter sequer citado, né, a intervenção federal como uma parte importante para a análise desse crime é algo assustador. E aí eu acho o seguinte, nós temos 2 caminhos, só para fechar esse raciocínio. Ou isso tudo está sendo feito para forçar uma delação, para jogar para o andar de cima, e eu não descarto essa possibilidade. Olha só, vamos jogar tudo na conta da família Brazão, tudo na conta do delegado Rivaldo, para ver se eles vomitam, né? Que é a expressão policial, né? Isso é uma possibilidade. Se foi isso, vamos lá, que foi assim que aconteceu, né, com o Lessa, né, uma adaptação vai fazendo com que a coisa ande. Né? Agora, se não foi isso, se realmente for verdade que se quer encerrar o caso com essa resposta sobre um crime político tão grave, nós estamos revivendo a bomba do Rio Centro. Porque, repara, a bomba do Rio Centro foi exatamente isso, uma tentativa de desestabilizar a abertura política, feita por próprios militares que eram contrários à abertura política. Né? Aliás, o grupo do Silvio Frota, do qual, né, o Heleno, né, e o próprio Braga Neto eram muito próximos. Né? É quase a versão da ditadura do Cid, né? Ajudante de ordem. Né? Eram capitães ajudantes de ordem. Ou seja, ali na bomba do Rio Centro, nós tivemos uma experiência do que são capazes grupos que são contra a democracia. São capazes de plantar o terror para desestabilizar um processo democrático, ou que fosse chegar num processo democrático. E eu acredito que isso tem que ser levado em conta no campo político e também nas investigações. Sinceramente, não podemos aceitar como verdade nenhum relatório, nenhuma sentença, a não ser que realmente haja um elemento de convicção suficiente para que exista realmente um acordo, né, de que não existe mais nada a ser perquirido, né, questionado.